E aí, gurizada. Vamos fazer essa questão aqui, que essa questão aqui é massa, velho. Interessante pra caralho. Olha só. O exercício ali dá todo um enunciado, né? Que tem duas massas. Uma massa de madeira, uma esfera de madeira e uma esfera de chumbo. E essas esferas, elas vão partir de uma certa altura H máximo, tá representado ali. Elas vão partir do repouso, né? Cada uma. Só que a de madeira, a esfera de madeira vai ser lançada primeiro. Lançada não, vai ser solta primeiro. E depois, quando a esfera de madeira tiver, eu acho que na altura H2, a gente vai soltar a esfera de chumbo, né? Pô, beleza. O que acontece? Eu vou ler a parte que interessa para nós, né? Desprezando-se os efeitos do ar. Se é para desprezar o efeito do ar, o valor das massas das esferas não importa, tá? Se é para desprezar o efeito do ar. Pode-se afirmar que quando a esfera M, a esfera de madeira, atinge o solo, a esfera C encontra-se a uma altura. Então ele pergunta: que altura a gente vai estar? Que altura a esfera de chumbo vai estar quando a esfera de madeira chegar no solo, né? O que a gente vai fazer então? Aqui eu coloquei um script do segmento que a gente vai ter que fazer, tá? Primeiro a gente vai ter que encontrar isso aqui, depois isso. Beleza. Primeira coisa que a gente vai encontrar é o tempo que a esfera de madeira vai demorar para percorrer a altura que ele vai estar aqui até o solo. Ou seja, o tempo de queda dessa distância h dividido por 2 até o solo. Ó. Como é que a gente faz para encontrar? A gente usa essa fórmula aqui. Ó. Aqui eu já vou direto para o que interessa, tá, guris? Sem abordar muito a estrutura da fórmula. Mas como eu sei que tem gente que não vai saber a fórmula que a gente está usando, é essa aqui, ó. Tá? É essa fórmula aqui que a gente está usando, gurizada. Beleza. Continuando aqui então, ó. A gente quer encontrar esse tempo. Para isolar ele, eu passo todos esses números para o outro lado da igualdade. Então eu fico com 2 vezes o H dividido por 2 vezes o G. Isso aqui é igual a T ao quadrado. E, portanto, esse T, que é o nosso T Q', ele é igual a raiz de H dividido por G. Tá? Guardem essa informação aqui. Segunda coisa que a gente vai fazer é encontrar o tempo de queda da esfera de madeira para toda a distância h, ou seja, desde o tempo que ele é solto até chegar no solo, tá? A gente vai ocupar a mesma fórmula, só o que vai mudar é o espaço final, que é o h. Então, h meio g t ao quadrado. Eu vou isolar o t, que vai ficar então t igual a 2h sobre g. E, portanto, esse t aqui que a gente está analisando é o tempo total. Então, o tempo total ele é igual a 2h dividido por g, tudo isso aqui dentro de uma raiz, beleza? Show! Olha só, a gente tem essa informação aqui e a gente tem essa informação. A gente vai calcular agora esse tempo de queda aqui, ó. Tá? A gente vai estar interessado em saber esse tempo de queda
que vai ser igual ao tempo de queda da esfera de chumbo. É o tempo que a esfera de chumbo vai estar caindo, gurizada. Fechou? Para a gente saber esse tempo de queda que a esfera chumbo vai estar caindo, a gente pega o tempo total de queda e subtrai esse pedaço aqui, ó. Então olha só como é que vai ficar. O TQ duas linhas, o TQ duas linhas é aquele dali, é igual ao tempo total, 2H dividido por G, tudo isso aqui dentro de uma raiz, menos HG dentro de uma raiz. Isso aqui é igual ao seguinte, ó. Isso aqui é a mesma coisa que a gente fazer raiz de H sobre G vezes a raiz de 2 menos 1. O resultado que a gente vai encontrar aqui é raiz de 2 menos 1. A raiz de 2 é 1,41. 1,41 menos 1 é 0,41. Então, 0,41 vezes H sobre G dentro da raiz. Tá? Então, esse aqui é o tempo de queda que a esfera de chumbo vai percorrer, tá? Durante esse tempo aqui, é esse aqui, ó. Agora, olha só. A gente vai encontrar qual é a variação da distância que o chumbo vai estar, ou seja, a gente vai encontrar a distância que a esfera de chumbo vai percorrer dentro desse tempo aqui, ó. Tá? Esse tempo aqui, ele não representa necessariamente que a distância que as esferas percorrem aqui é a metade da altura. Tem que frisar isso bem. Esse tempo não representa que as esferas percorrem h sobre 2. A gente vai descobrir qual é a distância que essa altura, que esse tempo representa. Que vai ser agora, ó. Para a gente descobrir, a gente faz o seguinte, de novo, ó. Essa distância é igual a meio vezes o G vezes o T ao quadrado, que é o TQ duas linhas, ó. 0,41 vezes a raiz de H sobre G. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Essa distância aqui vai ser meio vezes G. Aqui, 0,41 vezes 0,41. Vamos ver na íntegra quanto é que dá 41 vezes 41, cada qual 10 a menos 2. Zero vírgula 16, mais ou menos. Vai ficar 0,16. Vamos ver se é isso mesmo. 41 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 4. É isso. Vezes H sobre G. Essa distância aqui vai dar 0,16 dividido por 2. Simplifica ali a vírgula, acrescenta as casas que tem depois a vírgula lá no nosso divisor. 0,08. Vai ficar então 0,08 vezes o H. Tá? Aqui a gente simplifica. Eu realizei a divisão de 0,16 dividido por 2. Depois eu multipliquei pelo H. Beleza? Essas contas aqui eu posso apagar. Legal. Essa distância aqui, guris, é a partir lá do repouso. Ou seja, dentro desse instante de tempo TQ duas linhas,
ele não percorreu h dividido por 2. Ele percorreu 0,08. Então é uma coisinha que ele percorreu aqui, ó, dentro daquele tempo, tá? Continuando, olha só. A gente vai calcular agora a altura da esfera de chumbo em relação ao solo, ou seja, em relação ao solo, qual é a distância que ele está em relação ao solo? Ele está numa distância h? Ele está numa distância h dividido por 2? Vamos ver. Como é que a gente faz para a gente encontrar essa altura? Ó? Essa variação de altura é igual à altura total, que é o h, menos isso aqui, ó, que a gente encontrou. E essa variação de altura que a gente encontrou, ela é pouca, né? Olha só quanto é que vai dar isso aqui. Vai dar 0,92H. Ou seja, em relação ao solo, ele está muito alto ainda. Ok? Ele está muito alto. Então, esse valor de 0,92H é maior do que o H dividido por 2. Porque no exercício ali ele pede o seguinte, né? Ó, a gente pode afirmar que quando a esfera M atinge o solo, a esfera C encontra-se a que altura? Ele encontra-se a essa altura aqui, ó. Quando a esfera M ela atinge o solo, a esfera de chumbo está a essa altura aqui. E essa altura ela é maior do que a metade da altura, né? Ok, então a gente matou então essa parte aí da questão. E a outra parte pergunta sobre a velocidade de cada esfera na metade da altura. Por isso que eu coloquei aquela fórmula lá. Ó. A velocidade de cada esfera na metade da altura vai ser igual, guris, tá? Porque não depende da massa. A velocidade final, a velocidade inicial de cada esfera é nula. A gente vai ficar com 2 vezes g vezes h dividido por 2. Simplifico com esse 2 aqui em cima e embaixo. Então a velocidade final é a raiz de g vezes o h. Tá? Então a velocidade das duas partículas, quando a distância à metade é igual, cada qual é igual à velocidade, e a altura que a esfera de chumbo tem quando a esfera de madeira toca o chão é maior do que a metade da altura. Ou seja, a esfera de chumbo está por aqui, ó. Ok?